Eu vou falar sobre uma perspectiva diferente. Eu vou falar enquanto cidadão, enquanto alguém que está olhando, talvez de fora, mas que se sente corresponsável por entender que discutir a coisa pública, os desafios públicos, não é algo restrito ao servidor. A gente vai olhar, e eu entendo essa visão de que discutir tudo que é de domínio público, que diz respeito ao povo, que diz respeito ao coletivo, é responsabilidade de todos nós. Especificamente como alguém que trabalha com tecnologias e que discute a transformação dos negócios, a mensagem inicial que eu queria passar para vocês é o seguinte: a gente está vivendo, sem dúvida, um momento de transformação, mas eu acredito que a gente não está vivendo uma era de mudanças. A gente está vivendo uma mudança de era. Fiquem com isso em mente, isso é muito importante. O que a gente está discutindo e que está se falando do digital, da era digital, ou como alguns já falam, do pós-digital, né? O que vem depois, quando todo mundo tiver digital, isso é uma mudança de era. Talvez tão importante quanto foi a imprensa escrita, e quando a gente pôde se comunicar, disseminar a informação por meio da imprensa, ou o surgimento da energia elétrica. Eu gosto de comparar com essas características. A entrada do digital nas nossas vidas é tão importante, talvez mais, do que foi a energia elétrica. E a gente não tem ainda dimensão do quanto isso vai nos afetar. Quando a gente fala da tecnologia, é muito importante deixar claro, a gente não está falando da tecnologia por si só, mas o quanto isso impacta os nossos hábitos, os nossos comportamentos, as nossas crenças. É por isso que é uma verdadeira mudança, porque a gente está mudando padrões de pensamento, valores, hábitos, crenças e por aí vai. O mundo digital já invadiu as corporações. E o que vocês estão vendo aí é uma simples comparação entre maiores empresas, maiores corporações do mercado, numa visão de 2006 e uma visão de agosto de 2016. Isso é super recente. E o que vocês vão ver aqui é que se talvez em 2006 a gente ainda enxergava uma economia cujas grandes corporações eram as petrolíferas, hoje a gente já está num mundo onde as corporações vistas como as de principal valor de mercado são, em sua grande maioria, corporações que dizem respeito à tecnologia. E a gente ainda está discutindo aqui o que a gente vai fazer com o petróleo. Esse é o nível da mudança que a gente está vindo pela frente. O que vai vir, e talvez nenhum de nós vai saber dizer, daqui a 10 anos, em 2026. Para onde a gente vai? Essas mudanças vêm muito mais rápido do que a gente imagina. E elas entram na nossa vida de uma maneira que a gente não percebe. Talvez o mais importante do que dizer da tecnologia em si é tentar discutir como isso muda a economia. E eu acredito fortemente que a gente está num momento de transformação da economia e, por consequência, da própria sociedade, onde a gente sai de uma visão industrial, de uma visão de sociedade industrial, cujo foco sempre foi nas grandes corporações e nas suas estruturas rígidas e na entrega de produtos e serviços, para um foco em redes, para um foco em conexão, colaboração entre as pessoas. O que isso significa? O que isso vai significar? Já está significando. Eu não acho que a gente está entrando numa revolução. Eu acho que a gente já está nela. Só que a coisa vai vir cada vez mais rápido. A gente está entrando no momento de questionamento das grandes corporações hierárquicas, burocráticas, pesadas e as suas estruturas que dificultam uma entrega de serviços adequados para os clientes, no caso de empresas, né, para os consumidores, e, sem dúvida nenhuma, para os cidadãos, quando a gente olha para a administração pública. Tudo isso está acontecendo por quê? Tudo isso está acontecendo porque hoje a gente vive num mundo não mais de escassez, mas de abundância. De abundância de informação, primeiro. De abundância de conhecimento. E que geram uma maior consciência das pessoas. Por que a gente está vendo essa grande transformação e a gente vai ver uma transformação cada vez mais intensa? Porque as pessoas passam a ter o acesso irrestrito à informação. Porque as pessoas passam a ter e trocar conhecimentos numa velocidade cada vez mais rápida.
isso está gerando e vai continuar gerando uma maior consciência das pessoas com relação ao seu papel frente às instituições. Quando a gente enxergava visão industrial tradicional com foco nas organizações, o consumidor, se eu for olhar para o mercado privado, é alguém passivo. Ele recebe produtos, ele abaixa a cabeça, ele reclama quando ele é mal atendido, mas ele às vezes sabe que não tem o que fazer. O que está acontecendo cada vez mais é que as pessoas estão enxergando e compreendendo o seu protagonismo frente às instituições. O protagonismo dos clientes, dos indivíduos, dos cidadãos, talvez seja a característica mais marcante dessa transformação que a gente está vivendo. E a gente vai cada vez mais enxergar e passar pelo desafio de embutir o protagonismo nas pessoas, para que elas entendam que também é responsabilidade delas co-construir o futuro que vem pela frente. Co-construir a sociedade que a gente quer. Por que a gente fala em transformação? Porque essa velocidade de evolução das tecnologias, ela é o que a gente chama de exponencial. Isso não é uma melhoria contínua. E se o século XX foi de melhoria incremental, a gente vai ver agora, nesse século XXI, um avanço transformacional. A gente vai ver saltos de evolução, rupturas com o que existe. A tecnologia avança em termos de uma progressão geométrica. Ela não avança de forma linear. De repente, vê a tecnologia surgindo, ela vem e entra muito rapidamente nas nossas vidas. É só a gente pegar exemplos que já estão aí no cotidiano de todos nós. O WhatsApp no Brasil entrou há 3 anos, não muito mais do que isso. Já acabou com a indústria de SMS, agora está mexendo significativamente com a telefonia móvel, com o potencial de destruí-la. O Uber não entrou no Brasil há mais de 1 ano. Em alguns estados, em algumas cidades, há pouquíssimo tempo. E tem um potencial, da mesma forma, de questionar todo o modelo vigente de táxis, com as suas cooperativas, sindicatos e com toda a fiscalização, todo o aparato municipal de fiscalização do transporte urbano. Isso vem, e quando vem, entra rapidamente e muda tudo. E a gente pode esperar para os próximos anos que outras tecnologias dessas vão surgir, mais do que a tecnologia em si, outras aplicações da tecnologia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vão surgir e vão entrar exponencialmente nas nossas vidas. É por isso que a gente diz que isso é uma transformação exponencial, é uma mudança de era. Isso vai impactar, e a gente já estuda e enxerga isso em todos os setores da economia. Tem uns que são óbvios. Quando a gente fala da mídia, entretenimento, já está muito claro. A gente vai passar por um grande questionamento das instituições tradicionais e vai começar a enxergar tudo descentralizado e o surgimento de fontes alternativas. Então, a gente vai passar, sim, por um questionamento do poder que antes talvez fosse restrito a poucos grandes grupos corporativos de comunicação, e a gente vai começar a ver cada vez mais uma proliferação de mídias independentes, de pessoas que estão postando nos seus canais próprios, no YouTube, nas redes sociais, Facebook, seja lá onde for. A gente está tendo uma verdadeira democratização da mídia e do entretenimento. E tudo que diz respeito à informação, isso vai aparecer. No setor financeiro é a mesma coisa. Quem trabalha, e a gente vê isso, né? Os grandes bancos estão completamente desesperados, correndo atrás do que a gente chama das fintechs, das startups de base financeira, porque elas podem reinventar todo o sistema. Tem agora, por exemplo, um banco original, um banco 100% digital. Você começa a discutir o conceito, para início de conversa, para que eu preciso ter agência e conta corrente? O número da minha agência, o número da minha conta é o meu CPF. Não tenho agência física, tudo é digital. Imaginem o impacto para uma estrutura existente. Enfim, eu estou dando exemplos da iniciativa privada, mas é óbvio que se isso vai impactar todos os setores da economia, isso também impacta o serviço público, a prestação dos serviços públicos e as diversas esferas de administração pública. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, insisto, trazendo essa visão do que é o serviço, ou dos serviços essenciais
que todos nós deveríamos nos preocupar como sociedade, eu vou começar falando da educação. Olhem bem essa figura, por favor. A educação do início do século passado, 1916, versus a educação de hoje. O que mudou? Nada. Quando a gente olha essas duas figuras, a gente pensa, eu sempre gosto de pensar da seguinte forma: quem detém o poder, quem é a referência de conhecimento nessa figura e nessa figura, na forma como o arranjo está sendo feito, é o professor. Então a gente ainda continua pensando no modelo de educação dentro da caixa, enxergando dentro da sala de aula, mas mais do que isso, eu vou além. Um modelo de educação que nos ensina a baixar a cabeça e pensar, obedecer de maneira passiva quando nos é dada uma informação, quando um professor nos coloca uma referência ou nos obriga a fazer um dever. E a gente já sabe que esse modelo, que é uma perpetuação da sociedade industrial, foi feito para formar pessoas em massa. A sociedade industrial educa pessoas em massa, em série. Lembrem da produção em série e da educação em séries. Não é por acaso que tem o mesmo nome. Onde os alunos, na verdade, são um produto que vão passando nas séries. E quando não se adaptam ao currículo padrão, às ementas padrão, à padronização que a indústria procura fazer, são descartados. Leia-se reprovados e desligados da produção em série. Essa ainda é a nossa educação, uma educação que foi pensada, insisto, não no Brasil, mas no mundo, como uma educação para a sociedade industrial. Eu posso dizer aqui sem medo, está tudo errado. A gente precisa repensar por completo. Educação para o século XXI passa, antes de tudo, por pensar e formar os estudantes como protagonistas e não como consumidores ou agentes passivos que aceitam a informação que recebem. Isso vai passar, não tenham dúvida, por várias coisas, algumas que a gente já consegue identificar de cara. Aprender fazendo e não apenas ouvindo. A gente aprende muito mais quando a gente faz, quando a gente se engaja. E possivelmente, muitas vezes, por meio de jogos, de brincadeiras, de maneira lúdica. Mas a gente vai ter que aprender fazendo, a gente vai ter que aprender brincando. Mais do que isso, a gente vai ter que cada vez mais aprender buscando a informação. Não faz sentido a gente enxergar um professor na sala de aula como a fonte de informação que vai passar o conhecimento para os alunos. A informação já está disponível em todo lugar. A gente precisa estimular os alunos a ter a curiosidade de buscá-la. Ela já está aí, nos celulares e nos tablets de cada um de nós. Basta ele ter a curiosidade no seu próprio ritmo, na sua própria ordem, no seu momento, de buscar a informação correta no tempo correto. E por fim, a gente vai ter que aprender compartilhando. O aprendizado nesse mundo conectado, nesse mundo digital, ele pressupõe o compartilhamento, as trocas. A gente vai ter que sair de um ambiente onde só um fala e todos os outros escutam e trocar, compartilhar, porque ninguém é o dono da verdade. A informação está aí, todos têm a sua interpretação e a gente aprende a partir da análise crítica. Mudar a educação, sob essa abordagem do século XXI, é repensar todos os paradigmas do que existe aí. Falando da saúde agora, a lógica é a mesma. O modelo de saúde tradicional pensa o médico como protagonista e a gente abaixa a cabeça para ouvir o que o médico fala e, em tese, aceita o que ele está falando. Isso está mudando. Isso aqui são dados americanos, eu não gosto de me prender nos números, mas as evidências são claríssimas. Pergunto a vocês, quando vocês precisam de um atendimento, quando vocês têm um sintoma de algo indesejado, quem é o primeiro ponto de contato com quem vocês entram? Com quem vocês entram em contato primeiro? Doutor Google. E depois você vai no médico e vai questioná-lo sobre o que estava escrito no Google. Então não faz sentido mais a gente pensar num modelo de saúde cujo protagonista é o médico, a referência é o médico e a gente abaixa a cabeça para ouvir o que ele fala. Não.
no modelo de saúde século XXI, o protagonista somos nós. Se você preferir assim, o paciente. Mas a saúde centrada no paciente significa, antes de tudo, tratamentos individualizados, personalizados e tratamentos preventivos. A gente ouve as pessoas falando em construir mais hospitais. Construir mais hospitais, é claro, não podemos dizer, para quem não tem acesso, é extremamente importante. Mas o modelo deveria pensar, antes de tudo, em prevenir e não em remediar. Então, a gente tem que evitar que as pessoas fiquem doentes, antes de tudo. E isso passa por repensar todo o modelo, onde a gente olha a pessoa, o indivíduo como centro, e toda a rede de suporte à sua volta, não só o médico, mas nutricionista, profissionais de educação física, psicólogos e N outros, como profissionais que o ajudam a cuidar da sua saúde física e mental, para que ele não fique doente. E não apenas tratar. E, obviamente, quando a gente precisa tratar reativamente, que a gente trate de maneira rápida, de maneira individualizada, com o uso das tecnologias. Também significa repensar de todo o modelo. A saúde do século XXI é muito diferente do que tem aí. Da sociedade, da saúde industrializada, onde a gente entra em filas para ser atendido, onde os médicos são remunerados pela quantidade de pessoas, então são estimulados a atender mais e mais e mais e mais, porque também senão eles não ganham, eles são parte de todo um sistema que é feito para fazer mais e mais e mais e mais do mesmo. Sociedade industrial, de novo, temos que acabar com a sociedade industrial e repensar o que significa esse novo modelo de sociedade no qual a gente está entrando. Isso tudo nos remete a um mesmo modelo mental, que é o que eu chamo do modelo mental do século XX. É um modelo focado nas burocracias, nas hierarquias, no comando e controle. É um modelo onde, aparentemente, o gestor é o meu cliente, que eu respondo ao meu chefe, não respondo ao cidadão que está lá fora. É um modelo onde eu busco agradar a máquina, os interesses da hierarquia. E onde a gente vive numa lógica de estabilidade, acreditando que esses aparatos, essas máquinas vão se manter eternamente da mesma maneira. A gente precisa quebrar esse modelo mental de sociedade industrial, de uma lógica de hierarquia. Tudo isso daqui está mudando. Por exemplo, como já foi falado, a gente tem mudanças significativas no modelo de trabalho. Ouso dizer que quando a gente enxerga uma sociedade, essa sociedade do conhecimento, da informação, que vai além do modelo industrial, a gente vai questionar o próprio conceito de emprego. Emprego enquanto estabilidade ou uma carreira que eu sigo da mesma forma durante 30 e poucos anos. Emprego enquanto trabalho por necessidade, pela necessidade de sobrevivência e com o medo de ser demitido, no qual a grande parte das pessoas ainda vive. E a gente está entrando por N motivos, um deles é o nível de automação, inteligência artificial, que vai sim substituir muitos dos empregos, não somente aqueles de rotina, mas também trabalhadores de conhecimento, já foi falado aqui da tecnologia substituindo advogados. Da mesma maneira, teremos tecnologia substituindo muitos médicos e N outras profissões. Se vocês não acreditam, vejam, por exemplo, o Watson da IBM. O Watson da IBM é um supercomputador que hoje é capaz de prover diagnósticos de saúde de uma maneira muito mais precisa do que um ser humano. Então, tem um caso recente de uma pessoa com problemas que estava tentando, no exterior, cujos médicos há 6 meses estavam tentando entender um diagnóstico e dar um diagnóstico correto, foi colocado na frente do computador, em 20 minutos o computador entendeu, interpretou e demonstrou qual era a doença, no caso uma doença rara do qual a pessoa estava sofrendo. Tem evidências dessa todo dia, toda semana, nas redes sociais. A gente tem sim uma possibilidade de avanços tecnológicos fortes que vão mudar muito do nosso conceito do emprego. Acredita-se com isso, e isso é bom,
porque isso vai nos libertar, talvez, de atividades mais burocráticas e nos permitir trabalhar com mais autonomia, com mais flexibilidade e na busca por propósito, por desafio. A gente acredita que no século XXI as pessoas trabalham por propósito e não apenas pelo emprego. E isso é uma mudança muito significativa. Quem lida com jovens, quem lida com os chamados milênios, vai saber que isso daqui é uma tendência cada vez mais forte nessa geração. Não vou dizer aqui que é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade. Nós acreditamos que em Business Transformation isso daqui vai valer para os jovens de todas as idades que enxergam e que entendem essa mudança de paradigma. Para além do trabalho, a gente está vivendo uma mudança de comportamento. A gente, como sociedade, está vivendo um momento onde a gente deixa de valorizar a posse dos bens e passa a valorizar o acesso. Porque se nós estamos conectados e nós temos acesso, não me interessa se é meu ou se não é. Numa sociedade industrial, a gente quer ter os produtos, a gente quer comprar, a gente quer possuir. Quando a gente começa a se conectar e entender que a gente pode trabalhar de maneira colaborativa, compartilhada, posse não é mais necessariamente uma obrigação. Muito pelo contrário, num mundo dinâmico, flexível, posse significa você estar preso a ativos físicos que reduzem a sua flexibilidade, o seu dinamismo. Então, é sim de se esperar que cada vez mais empresas procurem trabalhar com nuvem, com serviços, com colaboração, com compartilhamento, para reduzir custos fixos e para trabalhar cada vez menos dependente desses ativos físicos. Isso vai acontecer tanto nas empresas quanto na administração pública. Um exemplo, já está mais do que falado da questão da mobilidade urbana, da redução do número de carros, do número de veículos, que o nosso protagonismo enquanto cidadão em escolher em como a gente vai se deslocar. Sabemos que com os carros autônomos, essa revolução ela é cada vez maior e pensar a mobilidade urbana e pensar de uma lógica, isso vai nos permitir pensar de uma maneira mais ampla o que são cidades inteligentes, conectadas, com menos carros, onde o deslocamento de todos é mais fácil. Com menos ativos, com menos posse e com mais compartilhamento. Essa questão do compartilhamento é importante, porque no limite ela nos remete a uma lógica de consumo mais consciente. Nós passamos a entender que se a gente não precisa possuir, a gente não precisa comprar. E a gente passa a valorizar mais as trocas. E o quanto de ações que estão surgindo nesse sentido, isso está fora da caixa. Por que isso tudo é importante? Porque quando a gente começa a consumir de uma maneira compartilhada, a gente começa a questionar todo o modelo de economia que é baseado na lógica de produção e crescimento. Não sei se os senhores já ouviram, mas isso vai acabar acontecendo. Na evolução da sociedade industrial para essa visão de sociedade digital, que valoriza o conhecimento e a informação, nós vamos questionar, por exemplo, o PIB enquanto indicador que regula e que demonstra a força das economias. Vejam vocês que quando a gente começa a consumir de forma mais consciente, adotar hábitos mais saudáveis, a gente começa a rever valores. O que acontece se todas as pessoas se mantêm saudáveis e não consomem os serviços de hospitais e planos de saúde e farmacêuticas e tudo mais? Isso derruba PIB. Se eu fico saudável, não consumo medicamento, eu não estou gastando, a economia não está girando, o PIB cai. Agora pensem vocês que a gente tem uma onda de compartilhamento de automóveis e mais do que isso, pessoas adotando hábitos saudáveis andando de bicicleta. Se todos nós andamos nos nossos carros, gastamos gasolina todo dia para ir e voltar do trabalho, a gente consome, aumenta o PIB. Se todo mundo anda de bicicleta, o que acontece? A gente não consome. Então, quando a gente começa a adotar hábitos de colaboração, de compartilhamento, a gente joga contra o que tem aqui. PIB, da produção interna bruta. Se a gente fala que o PIB tem que crescer o tempo todo, que os países têm que regular a sua economia pelo bom crescimento do PIB, significa que tem que regular pelo aumento da produção. Então, significa que para uma economia ser boa, ela precisa produzir.
Produzir, 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 e as pessoas consumir, consumir, consumir. Esse é o mundo que a gente vive hoje, essa é a sociedade industrial. A sociedade industrial nos empurra produtos e serviços que ficam obsoletos de tempos em tempos e a gente tem que renová-los. Quando a gente entra nesse modelo e a gente começa a pensar nesses novos paradigmas, isso daqui vai por água abaixo. Não acreditem, eu de fato não acredito, que quando a gente discute, estamos numa crise passageira, o PIB está estagnado, vai crescer daqui a pouco, do ponto de vista do longo prazo, soluções estruturantes, ele vai cair. E que bom que caia, porque a gente vai ter que repensar o modelo. E já tem países que já estão discutindo outros indicadores, porque produzir, 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 crescer, 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 num mundo onde os recursos não são infinitos, não significa necessariamente o bem-estar da população, não significa necessariamente o bem coletivo. E é por isso que a gente vai ter que repensar. E de forma direta, impactando a administração pública, se PIB cai no longo prazo, cai a arrecadação, porque caem os impostos. Não tem outro jeito, porque quando a gente colabora e a gente não está comprando, está reduzindo a arrecadação, vai diminuir a base da máquina. É inevitável que isso aconteça num mundo com outros valores dos que a gente está acostumado aqui. Eu reforço muito essa visão de uma mudança de era do século XXI. Lembrem vocês que a gente só está em 2016. Em 1916, no início do século passado, a gente estava começando, o mundo estava começando a discutir as linhas de montagem e a produção em série, com Ford e N outros. Então, estava no início do que a gente viu aí do boom da produtividade, da produção em massa, aumento de eficiência, grandes corporações inchadas dominando o mercado em todos os sentidos. A gente está vivendo agora, 2016 é apenas o início do que está vindo por aí de todo um século de mudanças que vão, insisto, não representar uma evolução, mas uma ruptura com tudo que tem aí. Isso é importante. Vamos lá. Então, do ponto de vista da gestão, e dado que o nosso alvo é discutir inovação e eficiência na gestão, eu vou colocar alguns valores aqui. A gente sair de uma lógica de controle hierárquico, né, de cima para baixo, e começar a pensar a descentralização, a autonomia, horizontalização das relações. É isso que está acontecendo quando a gente começa a substituir as hierarquias pelas redes. Então, não se trata só de atenuar, suavizar os problemas da hierarquia. As hierarquias vão ser gradativamente eliminadas com a horizontalização. Quando a gente pensa em ter processos rígidos, estruturados, como se fossem trilhos, e eu tenho certeza que outros vão falar um pouco mais sobre isso, isso se torna obsoleto. E a gente cada vez mais vai falar de métodos ágeis de execução, caso a caso, individualizado, que sejam capazes de mudar a orientação conforme a execução, e não pressupor que tudo tem que ser feito da mesma forma, da maneira padronizada. O mundo digital nos permite ter produtividade sendo personalizado, sendo individualizado. Esse é a grande quebra de paradigma. A gente começa a entrar numa sociedade cujo foco principal não são as regras e os procedimentos, mas sim os valores e a confiança entre as pessoas. Porque numa rede, valores e confiança valem tanto ou mais do que o que está escrito no papel. Essa é uma grande quebra de paradigma, mas isso está acontecendo. O sigilo vai ser substituído cada vez mais por uma lógica de transparência. Isso também já foi falado aqui. É um movimento inevitável. Por que a transparência é boa? Porque quando eu coloco a informação de forma disponível para todos, eu permito que todos tenham acesso ao loop de conhecimento, consumam e evoluam em cima do conhecimento existente. Por que é bom a gente ter as informações médicas, as informações de saúde das pessoas? Porque se hoje só os grandes laboratórios têm condições de fazer pesquisas com uma grande massa de usuários para tentar chegar à descoberta de vacinas ou remédios para curar doenças, quando a informação se torna pública, quando essa informação se coloca de uma maneira disponível para todos, acabou o monopólio de alguém que vai sozinho tentar buscar inovação. Eu passo a ter a sociedade tentando trabalhar em prol disso. E as massas trabalharem em prol disso sempre vai ser muito mais poderoso do que um ou outro apenas tentando fazer. A gente evolui e vai evoluir de uma lógica de trabalho por sustento. E cada vez mais vai pensar em trabalho por propósito. Não se trata de qual é o meu emprego somente, mas qual é a contribuição que eu dou para a sociedade.
E isso vai significar, e não tem como ser diferente, a revisão do modelo de estabilidade nas carreiras. A discussão sobre previdência, como o secretário apontou aqui no início, ela é apenas a ponta do iceberg do que a gente já vê, já sabe, que num mundo onde as coisas mudam rapidamente, é inviável, impossível a gente pensar em modelos que preconizem, que eternizem a estabilidade. Pelo contrário, a gente vai passar a ter carreiras híbridas, múltiplas ações, múltiplas atuações. Nós vamos, como indivíduos e como profissionais, nos reinventar o tempo todo. E isso significa, na prática, nunca sair da escola, ou sempre estar evoluindo. Por quê? Porque a informação cresce de maneira exponencial, o conhecimento cresce de maneira exponencial. Então, se a gente não se mantém atualizado, a gente fica para trás frente a isso. A única certeza que eu tenho é que a gente precisa continuar evoluindo dessa mesma maneira. Tá? Bom, isso para nós significa que a gente está entrando num novo mundo. E aí a gente gosta de fazer essa analogia. Para a gente entrar no novo mundo, a gente precisa trazer conosco a visão do espírito explorador. Pensem nos exploradores de séculos passados, com suas navegações, que saíam em alto mar sem ter certeza onde iam chegar, mas saíam mesmo assim, acreditando que eles iam chegar em terras novas, que eles iam descobrir novas civilizações, novos pedaços de terra, enfim, e evoluir com isso daí, para trazer prosperidade, para trazer riqueza. A gente está entrando num momento desse, porque a gente está entrando num momento onde a gente sai do mundo em que tudo é certeza e a gente passa a entrar num novo mundo em que a única certeza é que as coisas vão continuar mudando e que as coisas vão continuar evoluindo. É óbvio que isso gera insegurança, mas da mesma maneira que isso pode aparentar uma ameaça, isso nos traz, como sociedade, oportunidades de repensar tudo que está aí de errado e revisar isso em prol de algo, de novas soluções que possam trazer o bem coletivo. Então, a gente entende que grandes corporações, grandes instituições hierárquicas, pesadas, com suas estruturas rígidas, vão naufragar e vão dar origem a outras, que são mais ágeis, que são mais enxutas, que são mais dinâmicas para esse novo mundo que está vindo por aí de exploração. E a gente entende que a gente precisa trazer para dentro da sociedade a visão dos exploradores. Quem são os exploradores? São aqueles que pensam fora da caixa e que vão tentar conduzir, desdobrar iniciativas de transformação ao seu redor. Não leiam exploradores como empreendedores da iniciativa privada. Nós precisamos ter cada vez mais, e no âmbito do serviço público, da administração pública, a figura dos empreendedores públicos. Quem é empreendedor? Independente de ser um funcionário, de ser servidor ou ser alguém que está de fora, não importa. O espírito empreendedor e explorador está naquele que contesta o status quo, que se incomoda, que não admite que as coisas funcionem sempre como funcionaram, porque sempre foi assim, mas que mexe de dentro ou de fora da máquina para que as coisas evoluam, para que essas novas oportunidades sejam capturadas em prol do bem-estar coletivo. Essa é a nossa visão do empreendedor público e a gente precisa aumentar a capacidade, quantidade e disseminar essa visão de termos empreendedores públicos dentro do governo e ao redor do governo, trabalhando de maneira conjunta em prol das grandes questões públicas, dos nossos grandes desafios públicos que remetem ao bem-estar comum, questões sociais, saúde, educação, segurança e por aí vai. Tá? Então, o profissional que vai trabalhar com a transformação, e talvez seja a visão de alguns de vocês, em alguns casos são provenientes, né, da gestão de projetos, em outros da gestão de processos, outros são profissionais de gestão da mudança, de qualidade, de inovação, não importa. O que a gente está vendo como consequência é que a gente cada vez mais vai discutir a necessidade de pessoas multidisciplinares. A especialização, cada um sabe de uma caixinha, é característica da sociedade industrial. Nessa nova sociedade, a gente precisa de profissionais multidisciplinares, polivalentes, que saibam conectar os pontos, encaixar as competências. E a gente não precisa saber de tudo, porque não se trata de um sozinho, mas como equipes
como grupos coletivos, que a gente possa combinar competências em prol de grandes transformações que vão nos ajudar a evoluir dessa sociedade industrial para uma sociedade melhor. Uma mensagem que para nós é muito importante a gente sempre vai se deparar, enquanto os empreendedores públicos que querem mudar a máquina, que querem evoluir para algo diferente, para algo mais, uma nova sociedade, sempre vão se deparar contra as forças antagônicas da resistência. Eu estava falando com algumas pessoas lá fora, a título de curiosidade, quando surgiram os carros, e os carros se popularizaram e começaram a ser vendidos, as regulações, à época, de vários governos, foram na linha de não permitir que a velocidade dos carros ultrapassasse a velocidade dos cavalos. Isso aconteceu em muitos governos. Por quê? Porque sempre vai existir o lobby, o interesse daqueles que se valem do status quo atual, do status quo vigente. É impossível a gente discutir telemedicina no Brasil sem termos que nos deparar, sem termos que nos confrontar com os conselhos regionais de medicina, com o Conselho Federal. Porque é óbvio que quando a gente coloca tecnologia a favor de entregar serviço em escala para a população, a gente pode estar gerando algo negativo do ponto de vista das instituições, das classes que detêm o poder, vou colocar assim dessa forma, no modelo atual. Mesmíssima coisa que está acontecendo com os taxistas. Agora, a gente não pode frear o progresso. E a gente não pode frear algo que claramente é mais barato, mais rápido e melhor para a população, para a sociedade. A gente tem sim, como sociedade, rediscutir alternativas, rediscutir modelos de transição, mas a gente sempre vai se deparar com aquele que quer reformar o existente. E em determinadas situações vai ser impossível reformar, a gente vai ter que focar esforços na construção do novo. E o existente vai se tornar obsoleto naturalmente. O secretário falou aqui, por exemplo, da CLT, e eu, particularmente, é uma opinião muito pessoal, eu acho que é isso que vai acontecer. Os novos arranjos trabalhistas já estão surgindo, a flexibilidade de trabalho já está acontecendo, e isso aumentando, naturalmente, vai começar a demonstrar que o que tem aí é obsoleto e precisa ser revisto. Não vai ser uma questão da gente ficar gritando para mudar. Isso vai acontecer. A título de exemplo, estima-se que em 2020, nos Estados Unidos, 50% da força de trabalho sejam de trabalhadores autônomos. O que se chamam, dos freelancers, pessoas que trabalham de maneira autônoma, de maneira remota, de maneira flexível. Se a gente acreditar, e isso vai acontecer mais hora, menos hora aqui no Brasil, naturalmente vai começar a emergir uma percepção de que precisa existir uma ampla revisão do aparato legal que tem por trás das questões trabalhistas. Isso, para dar esse exemplo, eu acho que a gente vai viver vários outros. Então, a gente vai ter que se focar em pensar o novo e não apenas reformar o existente. Queria chamar a atenção que a inovação precisa entrar dentro da administração pública em todas as suas esferas. E inovação não significa ser feito somente pelos servidores. Tem várias iniciativas no Brasil, então, por exemplo, coloquei aqui o Hackathon de Santa Catarina, em Minas Gerais, Espírito Santo, Curitiba, no Paraná. Não sei se todos já ouviram falar de Hackathon. Hackathon é um termo conhecido, é importante vocês entenderem. Hackers Marathon. Maratona de programadores construindo soluções de software para ajudar a resolver problemas dos governos. Se eu quero avançar a inovação, e a inovação hoje é aberta, por que isso precisa ser feito somente pelo servidor que está dentro do órgão, do departamento que cuida de inovação, de melhoria da gestão? Não, ele vai conduzir isso em conjunto com a sociedade, com os cidadãos. Ideias existem aos montes. A gente precisa capturar as melhores ideias e implementá-las de uma maneira ágil. Esse é o novo mundo que vem pela frente. Então, o que nos limita, o que nos tira de uma visão de governo digital? O que falta para a gente pensar em governo digital de fato? Eu vou colocar uma coisa aqui muito simples. Essa é uma pesquisa da Harvard. Os silos, a hierarquia, os processos legados
são as principais barreiras que nos impedem de ser digitais, que impedem qualquer instituição, qualquer corporação de ser digital. Então, a gente vai precisar pensar processos digitais que quebrem com os paradigmas, mais rápidos, mais baratos, melhores. E a gente vai precisar pensar isso numa lógica rápida. É pensar a inovação, pensar a digitização de uma maneira ágil, experimentando, trabalhando novas tecnologias. Só para deixar, então, como mensagem final, eu vejo que isso tem uma capacidade ampla de mudar a saúde, de mudar a educação, de mudar a maneira como a gente enxerga o planejamento e isso. E aqui o último slide, que eu acho que é importante, isso vai nos fazer repensar a nossa própria lógica de democracia. E isso já está sendo falado no mundo e a gente vai ouvir cada vez mais. Nosso modelo atual tem representantes que por muitas vezes não nos representam. E a gente poderia, com simples acesso, 90 e poucos % da população já tendo acesso a WhatsApp, a SMS, etc., a gente poderia participar mais. A gente poderia se engajar mais. Isso vai acontecer de forma crescente, não só no Brasil, como no mundo. A gente vai provavelmente questionar exemplos, ou esse nosso modelo atual de democracia representativa, onde por muitas vezes a gente tem representantes que não nos representam. Onde as nossas opiniões mudam em tempo real, evoluem em tempo real, e a gente só pode, em tese, votar para tirar alguém de 4 em 4 anos. Não é compatível com o mundo da agilidade. Isso vai ser rediscutido em algum momento, não tenho a menor dúvida. Talvez levem 10 anos, talvez leve-se um pouco mais, talvez venha de fora, mas existem países que já estão começando a pensar em experiências de democracia digital que mudam toda a lógica. Com mais transparência, com mais participação dos cidadãos, num mundo, numa sociedade onde todos colaboram e participam ativamente como protagonistas na construção, na solução das questões públicas, na construção de uma sociedade melhor. Então, a mensagem final que eu deixo para vocês é essa. Isso já está acontecendo e pensem que vai acontecer cada vez mais rápido. Então, o nosso convite para vocês, que a gente trabalha, enfim, tenta espalhar isso, e o nosso papel, enquanto cidadãos, é de tentar espalhar cada vez mais essa mensagem. Não façam parte do passado que se fecha. Sejam parte do futuro que está se abrindo e que vai vir cada vez mais intenso para que a gente possa construir novas soluções em prol de todos nós. Obrigado.